Olá, tudo bem? Aqui é o São Gregório, da Torre de São Gregório. Falar sobre um documento muito importante que é a matrícula. Infelizmente, alguns proprietários têm um pouco de dúvida, um pouco até de receio de mandar esse documento tão importante ou às vezes não conhecem esse documento. Então, esse documento aqui é um documento simples, é um documento público. Qualquer pessoa pode ir até o cartório ou de forma online e solicitar essa matrícula. Nós temos duas matrículas. Nós temos essa aqui, que é a matrícula tradicional, e nós temos uma matrícula que é chamada matrícula de leitura, que ela vem com uma tarja que ela somente serve para ser feito a leitura. Por uma simples consulta, as duas têm o mesmo valor de consulta. Agora, para o banco, tem que ser a matrícula tradicional. Então, vamos entender por que essa matrícula é um documento tão importante. Eu listei alguns pontos que a gente vai ter informações através da matrícula. E essa matrícula é um documento que vai ser solicitado algumas vezes num processo de financiamento. Por que ela é solicitada algumas vezes? Primeiro, a validade dela apenas 30 dias. Então eu não tenho a necessidade de todo mês ir lá e atualizar a minha matrícula. Isso aí seria rasgar dinheiro. Só que o banco, como ele tem todo um histórico, tem toda uma vida do imóvel na matrícula, ele quer ela atualizada com no máximo 30 dias. Peguei um empréstimo como garantia e dei meu imóvel. Isso é informado na matrícula. Fiz o financiamento do meu imóvel. É informado na matrícula. Assim como vários pontos é informado na matrícula. Então o corretor, o bom corretor, o primeiro passo que ele faz é solicitar a matrícula, para saber qual é o imóvel que ele está trabalhando. Não é uma desconfiança com o proprietário, é simplesmente uma cautela para ajudar o proprietário a informar as informações corretas do imóvel. Outra questão também importante sobre a matrícula. Iniciei um processo de venda do meu imóvel, ou seja, já estou usando uma matrícula para informar o meu corretor. O corretor muitas vezes não vai pedir matrícula atualizada de imediato. Por quê? Às vezes não houve mudanças. Só que na hora que ele vender o seu imóvel e for informar a Caixa Econômica para um engenheiro fazer a vistoria, essa matrícula não pode ter mais do que 30 dias. Aí é feito a primeira atualização da matrícula. Fez a engenharia, correu todo o processo, agora a Caixa Econômica informou que ela vai solicitar o seu contrato. Novamente a Caixa Econômica vai solicitar uma nova matrícula, porque provavelmente aqueles 30 dias para solicitar um engenheiro já passou a validade. Vai ser solicitada uma nova matrícula. Então o banco sempre vai solicitar matrículas atualizadas. Vendi meu imóvel, assinei o contrato com a Caixa Econômica, foi para o cartório, vai ser registrada uma nova matrícula, informando um novo proprietário. Aí sim ela vai passar por uma alteração. Então a matrícula é um documento extremamente importante e é o primeiro passo a ser analisado para se colocar um imóvel à venda. Então vamos entender um pouquinho a questão da matrícula. Primeiro de tudo, a matrícula ela informa a inscrição do IPTU. Tem alguns prédios, principalmente CDHU, que ou não foi informado a inscrição do IPTU ou simplesmente foi informado o IPTU da área, não o IPTU do apartamento. Isento ou não, todos têm que ter o IPTU. Não tem o IPTU, às vezes porque é CDHU ou alguma localização que não foi gerado o IPTU individual, não foi gerado a BITS, não foi gerado alguns documentos individualizando o meu imóvel, ele não dá financiamento. Então, se o corretor não observar esse detalhe na matrícula, ele pode vender o imóvel como financiamento, pode fazer a engenharia, vários aspectos e nunca concluir a venda, porque é um imóvel que o banco não vai aprovar para financiamento. Então, antes de começar errado, ele tem que analisar a matrícula para ver se essa questão da inscrição do IPTU está correta. O endereço do imóvel também é informado na matrícula. São Paulo, como várias outras regiões, antigamente era chamado por quadras, eram chamados por lotes.
não tinham nome de ruas, eram chamados por setores. Só que com o passar do tempo, esses nomes foram sendo adquiridos nessas ruas. E tem ruas que mudaram de nome. Então o endereço deve estar correto na matrícula. Se não estiver correto, o mesmo pode ser atualizado. O IPTU, se já foi individualizado e não está na matrícula, o mesmo pode ser acrescentado. Ou seja, antes de iniciar o processo, se tem algo errado na matrícula que pode ser corrigido, é fácil de se corrigir. Só que é coisa que leva de 15 a 30 dias para o cartório fazer. E tem todo um passo a passo que o corretor pode estar te orientando. Ou seja, começar antes é começar melhor. Também na matrícula, vamos saber quem é o proprietário do imóvel. Às vezes, o banco ou o projeto social não informou o proprietário. Às vezes a gente vai ler a matrícula, o proprietário é a Coab, o proprietário é o SPDA, o proprietário é a Caixa Econômica através do programa FAR ou PAR, o proprietário é o CDHU. Às vezes falta atualizar os dados de quem é o proprietário. Muitos programas sociais já estão emitindo os dados do proprietário, só que às vezes não foi emitido o seu. E para fazer a venda precisa dessa emissão de nome de proprietário. Ou às vezes foi comprado por um contrato de gaveta. Sabendo-se quem é o proprietário, a gente vai saber se vai precisar de mais informações dele ou se existe uma procuração. Então essas informações do proprietário também podem ser incluídas. Se um exemplo está no nome do SPDA, que é muito comum, em muitos contratos do SPDA, basta o cliente levar alguns documentos e pagar uma taxa no cartório e é incluso o nome do novo proprietário e não o SPDA, permitindo-se então a venda. Alienação. Às vezes o meu imóvel está com uma alienação, estou devendo um banco, estou devendo uma entidade do governo, ou às vezes eu fiz a quitação e não dei baixa nessa alienação. Isso também é informado na matrícula. Existem alguns programas especiais, como o programa PAR e FAR, que antecede o Minha Casa Minha Vida, que eles tinham por regra de contrato um período de permissão para vender após a quitação, que era um período de 2 anos. A matrícula vai me informar se está nesse período, se eu tenho que aguardar, ou se a minha alienação foi dado baixa e se essa restrição também foi dado baixa. Por isso que é importante eu estar lendo a matrícula. A matrícula também vai informar o estado civil do proprietário. Já tive um caso de um proprietário que ele informou que era casado. E realmente a matrícula dele era casado. Só que ele era casado com união parcial de bens. A matrícula informava universal de bens. O cartório fez o questionamento. Quem está errado? O cartório que fez a certidão ou o cartório que fez a matrícula? O cartório pediu uma matrícula que viesse da certidão da pessoa, do cartório de origem onde ela casou, que era no Nordeste. Levou quase 2 meses para vir esse documento para o cartório então entender que era o cartório de imóveis que estava errado. Ou seja, atrasou todo um processo. Então, esses dados pessoais, como estado civil, também é informado na matrícula. E através desses dados pessoais, o corretor ele pode também puxar outros documentos, como certidões negativas, para saber se tem algum impedimento, fora o que está citado na matrícula, de vender aquele imóvel, podendo então auxiliar o proprietário caso haja alguma correção a ser feita. E, como a gente havia falado, a questão da hipoteca. Então, se a pessoa comprou de um banco e fez a quitação, tem que ser dado baixa nessa hipoteca. Então, tanto a gente vai saber se está alienado ou se falta baixa da hipoteca. Esses são apenas os principais pontos que podem conter na sua matrícula, porque ela conta toda uma vida do seu imóvel, desde o início da sua construção até o último proprietário ou última alienação. A alienação pode ser por um financiamento, pode ser por um empréstimo em garantia, que em muitos casos o banco financia e paga essa alienação. Só que a gente tem que saber aonde está alienado para saber se é o procedimento que o banco aceita. Eu sou o São Gregório, se tiver alguma dúvida estamos à disposição para estar tirando.
E esse é apenas mais uma informação sobre documentos.